e tal, mas essa é a rodada 27 que está terminando exatamente com o clássico nesta noite de segunda-feira fria aqui em São Paulo. A rodada que começou no sábado com a vitória do Fortaleza fora de casa sobre a virtualmente rebaixada Chapecoense, 2-1, 0-0 empate de América e Bahia lá em Belo Horizonte. O Palmeiras jogando em São Paulo derrotou o Internacional por 1-0, esse jogo já foi ontem, né, tarde de domingo. Ontem também o Fluminense bateu o Atlético Paranaense 1-0 lá em Curitiba. O Grêmio voltou a vencer 3-2 no clássico regional lá contra o Juventude, 3-2 em Porto Alegre. Ceará e Bragantino ficaram no 2-2, Bragantino vencia até o finalzinho do jogo. 2-1, o Atlético Goianiense de virada bateu o líder Atlético Mineiro e o vice-líder Flamengo ficou no empate de 0-0 com o Cuiabá. 0-0 também foi o placar de Sport e Santos lá em Recife. E já tem Corinthians, São Paulo, Corinthians fechando a rodada. Antes desse jogo, veja aí como está a classificação deste campeonato brasileiro. 27 rodadas, portanto 11 para o final, né? Mas repare ali na segunda coluna como os números de jogos são muito variados, né? O Atlético lidera com 56, 10 a mais que o Flamengo, mas tem 2 jogos a menos o Flamengo. Fortaleza com 45, Palmeiras voltou ao G4 com 43, Bragantino 42 e o Corinthians fecha ali o G6, né, com 40 pontos. São as vagas, por enquanto, de Libertadores, embora haverá mais, né? Internacional, Fluminense, Cuiabá e Atlético Paranaense fecham a primeira página da classificação e na parte de baixo, já mais olhando para baixo do que para cima, Atlético Goianiense com 34, América 32, aí tem Ceará e São Paulo com 31, Santos 29 e Bahia 29, e a zona de rebaixamento neste momento tem Juventude, Sport, Grêmio e Chapecoense. Esta é a classificação do Campeonato Brasileiro neste momento. O Casagrande, o Corinthians não tem Fagner, o São Paulo não tem Miranda, o Corinthians não tem o William, o São Paulo não tem o Rigoni, não tem o Luan no meio campo. Tem pesos iguais, mais ou menos, os desfalques? Olha, eu acho assim, analisando todas as jogadores que estão faltando, o Rigoni eu acho que tem mais peso. Porque o São Paulo tem dificuldade de fazer gols, não estava jogando bem, não tinha muita agressividade, e o Rigoni era o cara agressivo, o melhor atacante do São Paulo desde quando chegou, era o cara que fazia gols. Então, sem o Rigoni, eu acho que o São Paulo perde bastante. O Corinthians também perde, mas o São Paulo, pela fase, dependia muito do Rigoni nessa parte agressiva. É isso, Grafite, os desfalques de lado a lado aí? É verdade, tem o fator Miranda também, né? O Miranda dá estabilidade à defesa do São Paulo, jogador experiente, orienta bem a molecada ali. Eu acho que hoje, pelos desfalques, o São Paulo tem um prejuízo maior. Muito bem, vamos conferir então as escalações, como é que os técnicos escalaram. Você está vendo o São Paulo já na boca do túnel, o Rogério aproveitando ali para a última recomendação. Vamos começar com o São Paulo, orientado aí pelo Rogério Ceni, que começa com o Thiago Volpi no gol. A sua linha defensiva tem Orejuela, Arboleda, Léo e Reinaldo. No meio-campo começamos com Lisiero, número 14. Depois ele tem a companhia do Igor Gomes de um lado, do Gabriel Sara do outro. Mais à frente, o Benítez com a número 8 e os 2 atacantes do time, o Caleri e o Luciano. Este é o São Paulo escalado pelo Rogério Ceni e você vai ter as opções de banco também que o Rogério traz para este jogo. O Corinthians do técnico Silvinho vai ter a seguinte escalação para começar o jogo. Cássio é o goleiro, camisa número 12. A linha defensiva tem o Duqueiroz, que substitui o Fagner, Gil e João Vitor, Fábio Santos do lado esquerdo. O meio campo começa com o Cantilho e terá as parcerias ali no meio de Juliano e de Renato Augusto. E o trio ofensivo, Gabriel Pereira, Roger Guedes e Adson. Este é o time do Corinthians e também as opções de banco aí do Silvinho para utilizar ao longo desta partida. Vamos conferir então a arbitragem do jogo. Você está vendo ali ao centro da imagem o Leandro Pedro Voaden, do Rio Grande do Sul. Os assistentes também são da Federação Gaúcha, né? O Jorge Eduardo Bernardi e o José Eduardo Causa são os árbitros de campo. E na arbitragem de vídeo, o comando é do Daniel Nobre Bins, também da Federação Gaúcha. Todo mundo já prontinho aí para a partida. O Rogério aproveita para conversar, ele está aproveitando cada minuto. Né? Chegou agora, nós estamos vendo ele conversando aí com o Lisiero. Diga! A torcida do São Paulo fez uma grande festa aqui para o Rogério. Na estreia contra o Ceará, ainda muito recente a saída do Crespo, a torcida gritou o nome do ex-treinador argentino, mas agora 100% entregues aí ao que é Rogério Ceni, a figura, o ídolo e agora treinador de São Paulo mais uma vez.
Muito bem, você vai vendo aí o Rogério chegando ali para a sua posição. Ele que vai tomando ali o seu lugar, voltando ao time do São Paulo, né? Onde ele começou a sua carreira como treinador, depois Fortaleza, aquela passagem meio desastrada pelo Cruzeiro, Flamengo. Você está vendo aí agora os jogadores do Corinthians que vão aparecendo ali também na boca do túnel. Pessoal de coletinho, pessoal do banco, né? E agora nós vamos ver a chegada aí dos jogadores que vão começar a partida. E você vê que o Corinthians hoje vai utilizar a sua camisa roxa, né? Na televisão parece mais azul do que roxo. A ideia é de que seja uma camisa roxa. Milton, Diga! é o seguinte, eu lembrei, teve um clássico, São Paulo e Corinthians, aqui no Morumbi em 2005. Um daqueles jogos remarcados por conta da máfia do apito. O jogo foi aqui, uma segunda-feira, 1-1. E eu lembro disso, meus, porque eu fiz uma entrada no Bem Amigos. E aí, claro, só poderia ser numa segunda-feira. Então, já tivemos São Paulo e Corinthians numa segunda-feira. Tá vendo só? Nada como ter um repórter com boa memória, como é o Marco Aurélio. E lembrar de uma segunda-feira à noite com o Corinthians e São Paulo, né? Só trabalhando mesmo que ia lembrar. Só trabalhando para lembrar. Corinthians em campo, São Paulo também em campo. É o clássico paulista, é um clássico brasileiro, na verdade. E aí está o time do São Paulo também já no gramado. Vai chegando ali o Silvinho. Rogério Ceni, quando passou por ali, virou o microfone ambiente, né? Para captar menos, certamente, o que ele vai falar ali, que ele vai conversar com o time. Enquanto os capitães aí, que são os dois goleiros, né? Tanto o Cássio como o Thiago Volpe, estão ali sorteando quem dá saída, quem fica de que lado do campo, antes de a bola rolar para este grande clássico que vai fechar a rodada de número 27 do Campeonato Brasileiro. Ali o Silvinho. Os dois times que no primeiro tempo se enfrentaram na arena do Corinthians, né? Naquela oportunidade, o jogo terminou 0-0. Também se enfrentaram no Campeonato Paulista desse ano, lá na primeira fase, e também empate, né? Corinthians e São Paulo empataram 2-2, no momento em que você viu o abraço do Rogério Ceni e do Silvinho ao som do hino nacional. E aí pessoal, Problems aqui! A diversão dos vídeos agora pode estar na sua casa com os bonecos da turma do Problems. Não perca essa chance de ter um pedacinho do nosso universo na sua casa. Clique em Saiba Mais e garanta o seu agora. Aí a execução do hino nacional do Brasil, a torcida do São Paulo, é o 14º no campeonato. São Paulo tem 31 pontos em 26 jogos, são 6 vitórias, 13 empates, 7 derrotas, 21 gols a favor, 26 contras.
O São Paulo e o Ceará são os times que mais empataram no campeonato. Aliás, o Cuiabá é o time que mais empatou no campeonato com 14. E aí vem São Paulo e Ceará com 13 empates cada um. O Corinthians é o sexto colocado com 40 pontos, também 26 jogos, 10 vitórias, 10 empates, também é um time de muito empate. 6 derrotas, são 28 gols a favor e 23 contra. Estas são as campanhas de São Paulo e Corinthians neste Campeonato Brasileiro. Salve o Espínola, está de plantão na nossa central do apito hoje. A arbitragem do Leandro Pedro Voaden, que determina 1 minuto de silêncio. Mais de 21 milhões e 600 mil casos, já morreram 603 mil pessoas no Brasil pela Covid. E aqui foram já vacinados completamente com 104 milhões de pessoas no Brasil. O árbitro apita e a bola tá rolando. Você tá curtindo ao vivo aqui no Premier com exclusividade Corinthians e São Paulo. São Paulo e Corinthians. Grande clássico, grande rivalidade.